Tudo bem, galera? Técnico Andrei aqui falando com vocês. Hoje eu vim fazer um vídeo para auxiliar nossos colegas técnicos na sua bancada no seu dia a dia. A dica de hoje é como testar um termistor. Então a gente pega muito problema hoje em dia quando, por exemplo, aparece aquele termostato que o celular não carrega, quando dá mensagem de temperatura baixa ou alta. O termistor é responsável por essa parte. Ele é um componente da família dos resistores, ou seja, ele faz uma resistência, como o nome já diz, uma oposição à passagem dos elétrons, certo? Então a gente vai medir ele na escala de ohms, a escala ohmica, tá bom? Vou falar aqui na teoria e depois eu faço na prática para vocês como funciona o teste, tá? Basicamente consiste em você colocar o seu multímetro na escala ohms, ir lá e medir a resistência desse termistor. Depois de encontrar no esquema elétrico ele, você vai encontrar ele com a sigla pH. Você encontra o termistor, vai lá, faz essa medida de resistência com ele em temperatura ambiente, certo? Ele vai dar um valor. Após isso, você pega a estação de ar, a gente coloca em 180 graus, que é uma temperatura que não vai agredir a placa, não vai dar problema, e a gente dá um calor na região dele, simulando um superaquecimento na placa, entenderam? Quando estiver aquecido, a gente pega o multímetro novamente e vai lá e faz a mesma medição em resistência. Ele vai ter que alterar para baixo a sua resistência, ou seja, ele vai ter que diminuir sua resistência para que os elétrons passem com mais facilidade, tá bom? Eu vou cortar agora o vídeo, vou voltar só para mudar a câmera e vou mostrar para vocês como que funciona certinho na prática, tá bom? Galera, então assim, ó, esse exemplo que eu vou usar agora é a placa do J3, tá? É o J320. Vou mostrar para vocês aqui no computador aqui. Esse aqui é o termistor, TH4001. Ele fica aqui próximo ao... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Próximo ao conector de carga, logo acima ele fica aqui, ó. TH4001, tá bom? Esse é o termistor que eu vou medir. Agora eu vou mudar aqui para vocês verem aqui na placa e com o multímetro as medições que eu vou fazer, certo? Então, vou ligar a estação aqui. Então, galera, é o seguinte, escala de ohms, tá? Escala ohmica, aqui, ó. Vou aproximar para poder mostrar para vocês. Estão vendo? Essa é a escala de ohms que a gente vai medir, resistência, certo? Vou colocar aqui para ficar visível para vocês. E eu vou pegar as ponteiras do multímetro e vou vir e vou medir cada uma delas em um lado do termistor. O lado é indiferente, tá bom? Então, vamos lá. Medindo no TH4001. Aguardem um pouquinho até ele efetuar a medição. 24 K ohms ele me deu ali, tá vendo? 23.99, 24. Essa é a resistência dele. Agora eu pego a minha estação de ar em 180 graus, como eu falei para vocês, tá? E eu venho aqui e eu vou simular um aquecimento na região, ó. Eu venho e dou um pouquinho de calor aqui. Não precisa ser muito tempo e nem muito calor, tá? Aí, ó. Pode sentir com a mão. Tá bem quente a placa já. Pronto. Agora eu venho e faço a mesma medição novamente. Cada lado do componente, uma ponta do multímetro. Olha lá o que vai acontecer. Tá vendo que ele baixou a sua resistência lá embaixo? Vocês estão vendo? E ele vai aos poucos aumentando. Porque a placa vai esfriando e ele vai normalizando a sua resistência. Ele baixou a resistência quando aqueceu. E agora que a placa aos poucos vai esfriando, ele vai voltando à sua resistência original, que é a sua de trabalho. Isso indica que esse termistor está bom, está funcionando bem. Se você fizer esse teste e ele continuar com a mesma resistência do começo, em temperatura ambiente, significa que esse termistor não está bom. Tá bom? Olha, vocês estão vendo que ele está aumentando e ele vai continuar aumentando assim até chegar nos 24 K ohms que deu no começo quando eu fiz com temperatura ambiente. Tá bom? Então esse é o teste do termistor. Vocês podem fazer em qualquer termistor, qualquer placa, seja na placa principal ou na subplaca. Basta encontrar no esquema elétrico esse componente e fazer esse teste em escala de ohms. Tá ok? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.